Você já pensou que as circunstâncias da vida, os processos que a gente vive, né, até os problemas, eles são para forjar nosso caráter, eles são para nos fazerem crescer? Porque quando a gente passa por uma luta assim muito grande, quando a gente está na luta, a gente até fala assim: Senhor, eu não vou aguentar. Aí você passou aquele turbilhão, aquela tempestade. Aí logo depois vem uma outra. Aí você repete a mesma frase: eu não vou conseguir, eu não aguento mais. E você passa, você vence mais uma. Então eu creio que tudo é o Senhor nos forjando, para que a gente fique forte, para que a gente não venha parar no meio das adversidades, e para que em todas as tempestades e adversidades a gente veja que Ele é o Senhor, é Ele quem faz. Antes de desistir, me responde uma coisa: e se Deus ainda não acabou com a sua história? Tô aqui, comecei a passar a minha roupa, né? Hoje eu tive uma consultoria, hoje eu só tive um atendimento, e como eu ensino aqui, tudo é planejamento, né? Então, eu planejo a minha semana com os atendimentos, consultorias financeiras, e também cuido da minha casa, né? Então, como hoje eu só tinha um cliente, eu atendi, almocei e agora tô aqui passando a minha roupa. E passando a roupa, né, a gente fica aqui pensando sobre a vida. E veio esse assunto na minha cabeça e eu decidi ligar a câmera para poder compartilhar também, porque às vezes, né, não é algo particular da gente. Às vezes tem pessoas passando pelas mesmas coisas, pelos mesmos dilemas, pelos mesmos questionamentos. Às vezes você aí, assim como eu, pode estar num momento assim de espera. Espera que eu falo mesmo pelos sonhos. Talvez você depositou tudo que você tinha, né? Você está projetando há muito tempo, você tem trabalhado arduamente e você não tem visto o fruto de tudo que você tem planejado, de tudo que você tem plantado, né, em relação aos seus sonhos, seus projetos, né? E eu me peguei essa semana pensando sobre isso, né? E me causou uma certa ansiedade, porque quem me acompanha aqui, né, já há algum tempo que eu empreendo, mas nessa modalidade de consultoria tem vai fazer um ano, né, na verdade. Eu empreendo desde 2018, mediante uma necessidade, né? Eu trabalhava de carteira assinada e na semana que eu ia ser promovida, né, veio um diretor financeiro na empresa a qual eu trabalhava e ele se dirigiu a mim, fizemos uma reunião e ele falou que iria abrir um novo cargo na empresa na área de gestão financeira e controladoria. Eu já exerci esse cargo na empresa, só que ele falou, né, na reunião que eu precisava de uma especialização, eu precisava ter uma pós-graduação. E assim eu fiz. Essa reunião foi numa quinta-feira, lembro até hoje do episódio. Essa reunião foi numa quinta-feira e quando foi no sábado da mesma semana, eu me dirigi até a instituição de ensino, que me inscrevi no curso, e quando foi na segunda-feira que eu ia começar o treinamento na matriz, me dirigi para lá, né? O treinamento era uma semana em 2 etapas, né? A primeira parte do dia até meio-dia, de 9 a meio-dia, era num setor, e depois de 1 às 5 era em outro setor. E segunda-feira, né, eu me dirigi à empresa, né? Fiz a primeira etapa do treinamento. Quando foi após o almoço, eu fui chamada no escritório dele, na sala dele, e ele me desligou da empresa. E aquilo ali bateu como um soco no meu estômago, porque eu não esperava. Eu estava com essa promessa que ele havia feito na quinta-feira de promoção, havia entrado numa pós-graduação, e essa pós-graduação, 1 ano e meio, eu assinei um contrato e começou a passar tudo na minha cabeça, né? A respeito disso tudo que estava acontecendo, né? Em poucos minutos passou um filme na minha cabeça. E a única coisa que ele alegou no momento da minha demissão foi que a empresa estava passando por uma reestruturação financeira e que ele teria que me desligar. Aquilo ali veio assim como um soco no estômago mesmo. Eu fiquei sem chão, porque eu estava totalmente feliz, né, motivada pela promoção que eu iria receber. Me inscrevi na pós, que há muito tempo eu procrastinava de fazer. Eu já gostava dessa área de controladoria, gestão financeira. Então, só que eu sempre procrastinava. Eu falava, depois eu faço. E assim foi.
E quando houve essa oportunidade, foi o pontapé que eu precisava, né? Assim, a motivação. E naquele momento eu fiquei sem chão, né? Porque me senti injustiçada e tudo. E ali eu fui convidada a me retirar da empresa. E aí então passou-se um mês, né? Após a minha saída da empresa, eu descobri que uma das colaboradoras que trabalhava comigo, ela pediu, né, para que o cargo ficasse com ela, que ela se dizia muito mais capaz do que eu. E assim ele fez. Ele desistiu de me dar essa promoção, me mandou embora e efetivou ela no cargo, sem ela estar cursando uma pós-graduação, sem ela ter a pós-graduação. Eu me senti assim muito injustiçada. Mas às vezes as coisas acontecem com a gente não entende no momento, né? Mas eu creio que tudo tem um propósito, né? A Bíblia fala que tudo tem um propósito debaixo dos céus. E eu creio muito nisso, né? E assim eu prossegui, né? Fazendo a pós-graduação. A pós-graduação acontecia todos os sábados nessa instituição de ensino. E ali eu fui aprendendo muitas coisas, né? A gente acha que a gente, depois de uma determinada idade, a gente não é capaz de assimilar coisas novas, aprender novas coisas, e foi totalmente ao contrário. E ali Deus foi me remodelando. Com certeza, sim, foi a mão de Deus esse tempo. E esse período da demissão, mais ou menos assim, uns 2 meses após, eu comecei a empreender, porque eu precisava de uma verba financeira para custear a faculdade, a pós-graduação que eu havia começado. Então eu comecei a empreender, porque naquele momento só o dinheiro do meu esposo não era o suficiente. Eu comecei a empreender usando uma habilidade que eu já tinha, né? Sempre gostei de cozinhar, sempre soube fazer do salgado a doce, então eu sempre tive uma facilidade muito grande na cozinha. Então eu usei de um hobby para naquele momento satisfazer, né, uma necessidade que eu tinha no momento. Eu precisava pagar a pós-graduação, a gente precisava pagar algumas contas que a gente havia contraído, contando com o meu salário. E foi aí que eu comecei a empreender. Fiquei 1 ano vendendo, eu vendia mini pizza, empada, marmitas fitness. E apesar de eu gostar muito de cozinhar, o cozinhar para mim era um hobby. E ali já estava se tornando o meu ganha-pão. Então eu não tinha tempo, eu ficava de 7 horas da manhã à meia-noite todos os dias produzindo, tanto os salgados quanto as marmitas fitness. Graças a Deus eu tinha bastante cliente, mas aquilo, sabe, não estava me preenchendo, porque após ela já estava em andamento, a qualquer momento eu iria me formar. E aquilo para mim eu não estava feliz. O cozinhar para mim, ele faz parte de um hobby. Eu amo cozinhar, para mim é uma terapia. Mas eu não estava feliz profissionalmente fazendo aquilo. E nesse meio tempo, quando foi em outubro, um dia antes do meu aniversário é 4 de outubro, um dia antes do meu aniversário, eu comecei a sentir uma dor muito grande na minha lombar que se irradiava para minha perna. Só que eu associei, quando essa dor começou, eu associei como se fosse um cansaço excessivo. Porque nesse período, além da produção, da venda, fazia muita venda, fechava a venda pelo Instagram, eu consegui fechar uma parceria com uma empresa onde todos os dias, de segunda a sexta, eu fornecia 16 lanches para os funcionários deles. Então, além de produzir, eu tinha que me deslocar até a empresa e fazer as entregas. Isso todos os dias, de segunda a sexta. Aí no dia 3 de outubro, essa dor começou, eu fiz meu trabalho normalmente, entreguei os lanches, fiz as entregas, que apareciam também os pedidos pelo Instagram, pelo WhatsApp, e o dia passou. No dia 4, que foi o meu aniversário, eu acordei pior ainda. Minha perna muito inchada, muitas dores, e aquela dor que estava bem assim parada, praticamente 90% na lombar, ela foi 100% para minhas pernas. Só que a minha perna esquerda ela ficou gigantesca, com um edema muito grande. Aí daí começou a saga, eu comecei
Aí em emergência, chegava na emergência, eles falavam que era para mim voltar para casa, que aquilo era só um inchaço, poderia ser uma infecção urinária. Aí eu começava a tomar o remédio para infecção urinária e a dor e o edema aumentavam. Aí depois eu ia para outras especialidades, outras emergências em outros locais. Aí era diagnosticado como se eu tivesse em crise de coluna. Ia mais antibiótico para crise de coluna. E assim foi, 2 semanas eu tendo o diagnóstico errado. No final da segunda semana, quase inteirando na terceira semana, eu fui diagnosticada com trombose venosa profunda. Dali eu já me internei no hospital, fiquei 12 dias no CTI muito mal. E eu falo que foi a mão de Deus que me tirou daquele local, porque eu estava sem perspectiva de vida, mesmo vida física, e o Senhor me curou, o Senhor derramou a cura. Então, quando eu saí daquele hospital, quando o Senhor restabeleceu a minha saúde, eu saí assim, sabe, com uma vontade muito grande de viver, uma vontade assim, fora de sério, de viver, de ressignificar muita coisa, de fazer coisas assim que talvez se fossem outros tempos, eu não iria ousar a fazer. E eu saí assim com uma vontade assim absurda de tentar coisas novas, mesmo se fosse errar, mas de tentar, não mais procrastinar. Eu acho que eu precisei levar esse susto da vida, né, para me poder acordar para muita coisa, para me poder me priorizar como mulher, como profissional, como ser humano, porque muitas vezes a gente cuida de tudo, de todo mundo e se esquece. Esquece de fazer uma unha, esquece de fazer um cabelo, esquece de se vestir bem, independente se você está em casa, somente fazendo um serviço. A gente meio que vai se deixando de lado. E quando eu saí daquele hospital, aquilo foi um ponto de partida para que a minha vida ela fosse mudada, né? Muita coisa que eu me entristecia, que as pessoas faziam. Eu prometi que a partir daquele dia ia ser tudo diferente. E assim foi. Aí passou-se esse tempo todo. Meu esposo também, ele teve um problema sério de saúde. Também quase morreu, precisou usar uma colostomia por 1 ano e 1 ano e meio, quase 2 anos, e eu tive que dar uma pausa nisso tudo, né, nessas marmitas fitness que tava bombando. Eu cheguei a atender um cliente ou outro, eu fiquei só atendendo 2 clientes nesse período, né, também para mim ter a verba, porque ele ficava muito tempo internado, então eu tinha que ter o dinheiro do combustível, do estacionamento, porque ele saía do hospital, tinha alta e ficou trabalhando, né, de home office no hospital. E quando ele tinha alta, ele ia com toda a prescrição lá para fazer o tratamento em casa e incumbido de voltar 1 semana após para poder fazer os exames de sangue, né, para ver como estava o nível de infecção. E todas as vezes que, na próxima semana que ele precisava voltar, que ele ia fazer o exame de sangue, as taxas davam muito alto, então eles acabavam internando ele. E essa peleja foi durante 1 ano, né, até ele fazer a cirurgia, porque o que acometeu ele ter esse problema de saúde foi uma diverticulite aguda perfurada, ou seja, o intestino dele perfurou em 3 lugares diferentes. E ainda ficou 1 ano nessa ida e vinda, fazendo tratamento e tudo, mas quando foi em outubro também, outubro é uma data assim, abençoada, né? Mas é o que eu falei no início do vídeo, Deus sabe de todas as coisas, né? Tudo está no controle do Senhor. E quando ele fez em outubro, dia 5 de outubro, um dia posterior ao meu aniversário, ele fez uma cirurgia que durou quase 24 horas. E para salvar a vida dele, o médico preferiu botar uma colostomia. E essa colostomia ele ficou durante 1 ano e meio. Aí eu tive que parar todas as minhas atividades, apesar dele trabalhar de home office, o primeiro mês, depois que ele foi para casa, eu tinha que dar toda assistência. E quando ele ia para o trabalho dele, muitas vezes ele tinha que voltar, porque a bolsa estourava, ela inflava de gases e do nada assim ela estourava, sujando a roupa e tudo. Então isso foi durante 1 ano e meio, até que ele tirou a colostomia. E quando foi o ano passado, o finalzinho do ano retrasado, né, num culto de virada, de 31 de dezembro, né, a gente sempre faz, né, os pedidos, né, no final do ano, de tudo que a gente quer projetar, de tudo que a gente quer viver no ano.
posterior, e assim eu fiz. Eu coloquei a Deus que eu queria mudar de vida. Não queria mais trabalhar com marmitas fitness, com salgado. Eu queria ir para a área de gestão financeira, porque era o que ardia no meu coração. E quando foi no primeiro semestre do ano passado, eu comecei a projetar materiais, slides, comecei a montar o material. E assim eu comecei a oferecer minhas consultorias. No início, eu acredito assim, que as pessoas, por não conhecer ainda, é aquela desconfiança que o brasileiro tem, então eu fazia poucas consultorias, às vezes muitos meses, às vezes era 2, 3 no mês, e isso me causava desespero. Hoje ainda eu estou no processo de reestruturação, tem tantas coisas que eu tenho projetado desde o ano passado e muitas delas ainda não aconteceram. E muitas vezes assim me causa uma ansiedade muito grande, porque a gente vive numa atualidade imediatista, né? É o que as pessoas falam, né? Numa geração fast food que é tudo pronto para agora. E assim, muitas das vezes eu me vejo, né? Projetando, semeando, só que eu já quero ver o fruto daquilo que eu semeei. Mas quando que a gente planta uma semente e ela germina e dá flores no outro dia? A Bíblia fala que é um tempo certo para todas as coisas. E a Bíblia também fala que não andemos ansiosos por coisa alguma. Porque se o Senhor veste lírios dos campos, né, quem dirá a nós o que Ele pode fazer? Se Ele alimenta os pássaros, as aves do céu, porque elas não trabalham, a Bíblia diz. Elas não trabalham e o Senhor as alimenta. Então, o Senhor Ele pede para a gente descansar o nosso coração, para a gente confiar. A Bíblia fala, confia no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Então essa palavra do Senhor ela é poderosa. Antes de eu estar conversando aqui, expondo, né, sobre essa parte, eu creio que o Senhor primeiro trabalhou na minha vida para depois eu dividir, porque eu creio que tem pessoas que precisam ouvir isso e que a gente possa aquietar o nosso coração. Eu falando aqui, eu lembro sobre a passagem de Josué. Josué, ele sucedeu Moisés. Moisés, a Bíblia fala que foi um homem reto, segundo o coração de Deus, um homem que ele atraía a presença do Senhor. Através de Moisés, o Senhor ele fez grandes milagres no povo dele, através da vida dele. Então, quando Moisés morreu, o Senhor levantou Josué. Mas a gente, assim como Josué, a gente está inclinado a sempre olhar a trajetória das pessoas e não nos acharmos dignos também. Falar assim, mas fulano tem pós-graduação, doutorado, fulano fala inglês, fulano nasceu numa família rica. Então a gente estabelece várias comparações, né? A gente só fica olhando o telhado dos outros e a gente não consegue ver as nossas qualidades e habilidades. E assim foi com Josué. Ele se sentia incapaz, porque grande parte da vida dele ele foi conduzido e comandado por um líder nato, por um líder forte, um líder de pulso. Então ele não se sentia capaz de assumir algo tão grande. Mas a palavra do Senhor diz que não te chamei eu, seja forte, corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Então que essa palavra também possa reverberar na nossa vida, que essa palavra possa ter efeito, que o Senhor é conosco em todos os lugares que a gente anda, em todos os lugares que a gente pisa a planta dos nossos pés, ali nós vamos ser bem-sucedidos. Eu creio que toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. Mas o tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo é do Senhor. É Ele que comanda o tempo, Ele que fez o tempo. Então, nós temos que acreditar, nós temos que lançar toda essa ansiedade que tem nos atrapalhado, toda essa ansiedade que tem nos paralisado, lançar nas mãos do Senhor. O Senhor me chamou, Ele te chamou para vencer, para termos coragem, para sermos fortes. Mas a coragem, ela não é ausência do medo, não. Tem dia que a gente vai sentir medo mesmo. Tem dia que a gente vai ficar desencorajado, a gente vai se sentir fraco, a gente vai se sentir desanimado, desmotivado. Tem dias que a gente está
tão desanimado, tão suscetível, que qualquer palavra que a pessoa nos dê já vai ferir os nossos corações. Mas coloca teu coração nas mãos do Senhor. Deixa que o Espírito Santo ele trabalhe todos os dias e continue confiando que aquilo que o Senhor plantou no seu coração, Ele vai cumprir. Porque eu creio que é de Deus. Aquilo que o Senhor nos dá, né, de ideias, de projetos, e aquilo não sai da nossa mente, aquilo fica ardendo assim todos os dias no nosso coração. Eu creio que isso é do Senhor. Assim, eu não tenho dúvida. Porque é algo que pode passar dias, semanas, meses, anos, e aquilo continua ardendo no nosso coração. Então, continue prosseguindo, não desista não. Por mais que você esteja hoje desanimado, muitas das vezes esteja prostrado, mas creia que há um Deus que cuida de nós. Então eu creio que tudo é o Senhor nos forjando, para que a gente fique forte, para que a gente não venha parar no meio das adversidades e para que em todas as tempestades e adversidades a gente veja que Ele é o Senhor, é Ele quem faz, não é pela minha nem pela sua força, mas é pela força do Senhor. Lá em Isaías fala assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E é essa força que o Senhor está renovando hoje na gente. Essa força, esse ânimo, essa motivação que a gente está precisando para que a gente continue e prossiga. Porque não adianta você prosseguir, continuar e você procrastinar. Mas se procrastinar, se por acaso em algum momento que você falhar, você parar, não fica olhando para esse momento não, para esse período, né, que você tenha passado, porque somos seres humanos. Apenas levante a cabeça e continue a caminhar. Continue a prosseguir. Talvez você não precisa desistir. Você precisa descansar. E descansar seu coração nas mãos do Senhor. Essa palavra vale para mim também, né? Que possamos descansar nossos corações no Senhor. Porque Ele é o alívio, Ele é o descanso, Ele é o nosso Senhor. E se for preciso, recalcule a rota. Não tem problema nenhum nisso. Porque muitas vezes a gente também deixa de fazer porque a gente cobra muita perfeição do nosso processo. A gente quer que seja tudo do jeito que a gente projetou. A gente cobra muita perfeição de tudo. E quando as coisas não acontecem da forma que nós projetamos, daquele jeito tudo arrumadinho que nós fizemos, a gente fica triste, a gente fica sem esperança. Mas não confunda uma coisa não. Confiar não é você ficar parado e esperando as coisas acontecer. Levanta daí agora e faça a sua parte. Continue fazendo a sua parte. Porque Deus vai abençoar a obra de suas mãos. Mas se você não plantar a semente, como que ele vai germinar e vai dar frutos? Então você precisa fazer o que compete a você. O que está dentro das suas possibilidades, o que está dentro da minha possibilidade, nós temos que fazer. Por mais que no momento a gente se sinta cansado, desanimado. Mas vamos prosseguir, porque uma hora vai acontecer. Nós não sabemos a hora, mas nós temos que estar preparado para quando acontecer, a gente já esteja com tudo arrumado, tudo preparado. Nós, seres humanos, né, só queremos a promessa, mas a gente não quer viver o processo. Então, muitas vezes, o Senhor ele está nos preparando, até mesmo nas lutas, né, para que a gente, quando estiver firme, estiver pronto, Ele nos dê. E que a gente consiga suportar, não suportar de coisas ruins que eu estou falando, mas que a gente esteja preparado para os milagres que Ele vai trazer para as nossas vidas. Porque quando a pessoa não está preparada, vou dar um exemplo. É a mesma coisa de uma pessoa que da noite para o dia ela enriqueceu, mas a vida dela toda não teve um planejamento. Ela foi uma pessoa que gastava muito, descontrolada, gastava com bobagem, não guardava dinheiro. Vamos dizer que ela conseguiu dinheiro através de uma herança ou através de algum jogo desse de sorte, né? Sorte ou azar. E essa pessoa que tinha uma condição totalmente adversa, ela enriqueceu da noite para o dia. Você acha que essa pessoa vai estar preparada para administrar todos esses recursos financeiros da noite para o dia? Você acha que quando ela vê os vários zeros na conta dela, ela não vai querer gastar dissolutamente em coisas assim, em bens, sem pensar, sem planejar, de uma vez só? Não vai se preocupar em poupar,
em guardar, em planejar, em investir, e sim vai viver a vida de forma dissolutamente. Então, por isso, nós passamos por processos que vão nos fazer pessoas fortes, pessoas que vão ser capazes de conduzir e administrar todos os milagres que a gente vai receber, porque não adianta eu receber e não saber mantê-lo. Uma coisa é eu ter, outra coisa é eu manter. A Bíblia diz que Deus trabalha em favor daqueles que o amam, segundo o seu propósito. Às vezes as coisas não saem da forma que a gente quer, mas eu creio nessa palavra, que Deus tem um propósito para todas as coisas. Então, como eu tinha falado no início do vídeo, talvez aquilo que não acontece da forma que eu projetei, no tempo que eu projetei, não significa que aquilo não era de Deus, e sim que não era o tempo certo para acontecer. Então você que está me ouvindo nesse momento, não desista agora não. Para um pouquinho aí, respira, ore a Deus, entrega tudo na mão dele. Entrega tudo, 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 tudo. Inclusive seus medos, suas frustrações, tudo aquilo que tem preocupado a sua mente, tem roubado os seus pensamentos, tem tirado o seu sono, tem tirado a paz. Mas que a paz que excede todo entendimento possa guardar a sua mente agora, os seus pensamentos, o seu coração, para que você não venha tomar nenhuma atitude por impulso. Mas pare agora, respire e ore a Deus. Entrega a sua vida ao Senhor. Entrega os seus sonhos, seus projetos, tudo aquilo que Ele tem ardido no seu coração. Eu quero orar com você nesse momento, aonde você se encontrar agora, feche os seus olhos. E eu quero orar. Vai ser uma oração assim para te abençoar. Que assim como o Senhor tem trabalhado na minha vida, tem dias, né, que a gente está com ansiedade pura, mas a ansiedade é o excesso de futuro, né? Então que a gente possa manter a nossa mente e a nossa confiança no Senhor, a nossa esperança está no Senhor. Então eu quero orar pela sua vida, onde você estiver nesse momento, você fecha seus olhos, que eu vou orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, esta pessoa aí, Jesus, que o Senhor, Deus, levou esse vídeo, Senhor, para que essa pessoa esteja assistindo. Meu Pai, em nome de Jesus, que ela seja alcançada, que o Senhor visite sua mente, seus pensamentos, seus sentimentos. Ó Deus, que o Senhor possa restituir seus sonhos, tudo aquilo que a pessoa, porventura, talvez possa estar desistindo, possa estar, Senhor, deixando para trás, mas que seja restituído e que seja, Senhor, ó Deus, que ela seja mudada, que ela seja transformada no poder que é no nome de Jesus. Eu quero abençoar esta pessoa, Deus, com toda sorte de bênção, que haja paz, que excede todo entendimento sobre esta vida. Em nome de Jesus. Amém.